Quando diante de uma decisão, você já parou para pensar se essa era de fato a decisão mais acertada? Aliás, já parou para se questionar se aquela decisão ela era uma decisão racional ou uma decisão emocional? Hoje eu vou compartilhar com vocês isso tudo e muito mais para te ajudar no seu processo de tomada de decisões. Ao longo do vídeo, vou dividir com vocês quais são os pontos aos quais a gente precisa estar atento durante esse processo de tomada de decisões e o que é que pode fazer a total diferença nesse processo, inclusive. Então, bora bater esse papo? Bom, gente, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal e eu quero já dizer para você que esse vídeo de hoje foi baseado em uma das perguntas que vocês me enviaram pelo formulário aqui. Vocês podem enviar perguntas tanto pelo formulário quanto nos comentários dos vídeos, eu tô sempre lendo tudo que vocês escrevem, eu adoro interagir com vocês e poder ter essa troca assim mais direta. Já quero dizer, no entanto, que esse é um tema um tanto quanto desafiador da gente abordar, porque tem tantas coisas às quais a gente pode falar a respeito e as quais eu acho que são importantes da gente discutir. Mas apesar da complexidade da pergunta, estou aqui para trazer uma possível resposta e trazer algumas ideias, alguns insights, coisas as quais podem te ajudar nesse processo. E eu vou estruturar esse vídeo da seguinte maneira. Eu vou falar primeiro sobre decisões emocionais versus decisões racionais. E nesse trecho eu vou trazer inclusive uma ferramenta prática que pode te ajudar muito nesse processo. Depois disso a gente vai falar sobre o famoso tomar a decisão certa. E por último, mas não menos importante, eu vou falar um pouco sobre planejamento e organização quando envolve tomada de decisões. Já que, né, gente, isso pode afetar diretamente todo esse processo, né, depois que a gente tomou determinada decisão e pode afetar, inclusive, a nossa autoconfiança em seguir adiante com determinadas decisões. Vai ser um vídeo bem completo, talvez fique um pouquinho longo, mas vamos começar. Bom, a pessoa que me escreveu, uma das coisas que ela me perguntou foi como identificar se eu estou tomando uma decisão emocional ou racional. Em alguns outros vídeos eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês, né, gente, que eu acho que tudo na vida, não só a nível de decisões, a gente, para ter um bom equilíbrio e para a gente conseguir desenvolver os nossos relacionamentos interpessoais de uma boa maneira, a gente vai precisar de um casamento dessas duas coisas. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é justamente esse lado que a gente tem, que ele é dos nossos sentimentos, que ele é emocional, junto com um lado racional. Veja bem, aqui eu não estou diferenciando para a proposta desse vídeo a diferença entre emoções e sentimentos, tá? A gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Mas por que é que eu te digo que a gente precisa desse casamento? No meu entendimento, na minha experiência, na experiência de outras pessoas, eu venho observado e aprendido também diante de outras teorias psicológicas o quanto que os nossos sentimentos eles podem contribuir imensamente para a nossa vida, se a gente souber como olhar para eles. Eles desempenham um papel importante para nós. São os nossos sentimentos que vão ser o nosso alarme interno, que eu sempre falo aqui para vocês, que vão indicar que tem algo fora de lugar, principalmente quando esse sentimento é um sentimento desconfortável. Eu diria que nesse caso, quando se trata de relações interpessoais, fica bem claro da gente entender o que é que eu estou querendo dizer. Um sentimento de raiva, por exemplo, pode indicar que a gente tenha sido desrespeitado sobre algum aspecto, ou pode indicar, inclusive, que tem alguma necessidade, algum valor para a gente que é muito importante, que não está sendo atendido ou que está sendo desrespeitado. Me entende? Eu te ensino assim, dizer que daqui pra frente eu posso tomar minhas decisões, fazer tudo na vida baseado só nos meus sentimentos? E a resposta é não. O que a gente precisa fazer depois que a gente identificou o que a gente está sentindo é que a gente precisa convocar o nosso lado racional e lógico e passar essa situação, avaliar essa situação, fazer essa leitura, essa interpretação a partir desse crivo lógico e racional. Tá, mas o que é esse crivo racional? É eu justamente fazer esse exercício de eu me questionar, de eu colocar umas interrogações e me perguntar por que é que eu me sinto assim? De onde que vem esse sentimento? Ter essa conversa interna. Se eu sinto raiva, eu não vou lá e dou um soco na cara de alguém. Nós somos adultos e não mais crianças, então a gente não age somente baseado no que a gente sente.
Mas nesse caso no qual a pessoa dá um soco, o que que ela está fazendo? Ela parte diretamente para a ação baseado no que ela sente. E muitas das vezes em um único sentimento. E você entende aqui qual que é o perigo disso? Mas veja bem, por outro lado, se a gente está totalmente desconectado do que a gente sente, a gente também está correndo um perigo e um risco. E eu vou trazer aqui um exemplo para ilustrar. Quando a gente não ouve o que a gente sente, a gente corre o risco de passar pano ou deixar de lado situações ou pessoas, né, com comportamentos que são inaceitáveis. Por exemplo, se eu me sinto extremamente desconfortável porque alguém está fazendo uma pergunta que é muito invasiva ou que tem a ver com a minha vida pessoal, com a minha privacidade, e eu ignorar esse desconforto e ainda assim responder, olha o tamanho do desrespeito que eu tô tendo comigo mesma. Uma outra situação que isso acontece muito é quando se trata de relacionamento a dois, por exemplo. Eu não paro para ouvir a minha voz interna do que os meus sentimentos estão me dizendo, de que essa pessoa me deixa insegura, desconfortável, que eu me sinto sozinha na relação, que eu me sinto invalidada no que eu sinto. Só que aí eu faço o quê? Por conta do racional, eu coloco todos esses sentimentos de lado e foco racionalmente, logicamente, em outras áreas do relacionamento ou da pessoa. Varro tudo isso para debaixo do tapete e me dou eu mesma a desculpa de falar assim: ah, mas sabe o que que é? É que ele tem problema com a mãe, sabe? E o periquito e o papagaio. E ontem que aconteceu tal e tal coisa. Ah, mas ele é tão bem sucedido, ele é uma pessoa tão bacana, olha só como ele é maravilhoso para os amigos dele. Eu vou olhar por todos esses ângulos e não vou parar para pensar que, peraí, tudo bem, essa pessoa é maravilhosa sob muitos aspectos, mas eu não me sinto bem nessa relação. Eu me sinto insegura, eu me sinto sozinha. Vale a pena estar num relacionamento assim? Fica claro aqui, gente, quando eu trago esses dois exemplos, o que que é a gente usar só do racional ou só do emocional e dos sentimentos? A gente abordar a nossa vida só pelo crivo emocional faz com que a gente seja impulsivo, com que a gente tome decisões impensadas e às vezes até mesmo imaturas. Já que, como eu disse anteriormente, agir baseado somente no crivo emocional ou a partir de uma reação emocional é algo que a gente vê bastante nas crianças pequenas aí de uns 2 anos de idade, que ainda estão aprendendo a lidar com esses sentimentos. Porém, por outro lado, quando a gente usa só do racional e da lógica, a gente corre o risco de não olhar para as nossas necessidades, para o que é que a gente de fato precisa, por exemplo, num relacionamento a dois. A gente vai dar espaço, talvez, para as pessoas nos invadirem a nossa privacidade. A gente vai ter uma certa dificuldade, às vezes, em dizer não. Ou a gente vai reprimir ou até mesmo abafar, né, essa nossa voz interior. Mas vamos então, depois de esclarecer, voltar a falar um pouquinho do crivo racional. Quero retomar com vocês uma pergunta importante aqui. Depois que a gente identificou o que é que a gente está sentindo, uma das primeiras coisas e mais chave de todas, eu diria, que a gente precisa se perguntar é o seguinte: de onde é que vem esse sentimento e por quê? Lembra que eu disse para vocês que esses sentimentos, eles vão dizer pra gente, principalmente se são sentimentos desconfortáveis, né, que tem uma necessidade nossa que não foi atendida ou que foi desrespeitada? Mas adivinha só, a gente só vai descobrir qual é a necessidade e conseguir ser assertivo nas nossas decisões e na nossa comunicação a partir do momento que a gente passa isso pelo crivo racional, que é justamente o que vai dar pra gente a capacidade e o poder de fazer essa investigação interna. E aqui, falando de decisões, a gente entender quais são os nossos sentimentos e quais são as necessidades, esse vai ser um passo muito crucial na nossa tomada de decisões. Se eu tô em um relacionamento, por exemplo, e eu sinto muito ciúmes, isso pode indicar tanto de que eu sou uma pessoa possessiva, talvez controladora e vá precisar olhar essa questão, como pode indicar também que talvez a pessoa com a qual eu me relacione está desrespeitando uma necessidade importante para mim. Às vezes ela flerta com outras pessoas, às vezes ela some, eu nem sei o que está acontecendo, onde ela estava, o que ela estava fazendo. E isso, por sua vez, vai fazer com que a minha insegurança fique ativada. E mais, gente, o meu ciúmes pode indicar que essas duas coisas estejam em jogo, inclusive. E a única forma da gente desvendar isso tudo e tomar uma decisão que seja mais acertada, ou que ela seja pelo menos com os pés mais no chão, né? Uma decisão mais consciente
eu vou precisar fazer essa análise. E nesse processo vai ser muito fundamental que a gente consiga ser honesto com a gente mesmo e usar da nossa autocrítica, principalmente, eu diria até, quando a nossa tomada de decisões tem um fator interpessoal, né? Quando envolve relacionamentos interpessoais. Porque senão a gente corre o risco de cair em extremos, sabe assim? Que ou eu sou o culpado de tudo ou eu sou um santo imaculado. E nenhuma dessas visões, quando se trata de relacionamentos interpessoais, vão levar a gente para frente e vão ajudar a trazer soluções para nossa vida. A gente poder ter essa conversa interna e fazer esse processo de análise, a gente com a gente mesmo, junto com a gente, vai ser uma etapa essencial e crucial. E essa é justamente uma das ferramentas que eu vou te passar hoje. A gente pode ter essa conversa interna do tipo assim: ai, eu tô muito triste hoje. E aí você falar com você mesmo, fala assim, mas é claro, né, Letícia, que você tá triste. Você trabalhou duro pra chuchu nesse projeto, tava certo, tudo certo pra você apresentar hoje, mas aí aconteceu uma mudança de última hora e no fim quem apresentou lá foi o fulano. Usou até os seus slides, usou tudo. Ninguém te deu reconhecimento nenhum. É claro que você tá triste com essa situação. Isso é um exemplo de conversa interna. Quando eu empatizo comigo mesma e tento olhar por uma perspectiva mais compreensiva e amorosa, sem, no entanto, passar a mão na minha cabeça para erros e coisas que são da minha responsabilidade, mas olhar para mim mesma e falar assim, mas é claro que você se sente assim, validando os meus próprios sentimentos. Um outro exemplo disso é quando a gente comete um erro, né? A gente pode ter uma conversa interna de falar assim, puxa, eu tô tão triste. É claro que você tá triste, né, Letícia? Que você cometeu esse erro de novo, né? Claro que você vai se sentir assim. Você tá fazendo de tudo pra mudar, né? Mas isso é um padrão difícil de mudar. Você sempre tem essa reação. O que mais será que a gente pode fazer? Mas, ó, errar faz parte do processo, né? Errar faz parte do processo. Vamos ver como que a gente pode seguir em frente. Será que talvez se eu antecipasse alguns cenários, isso poderia me ajudar? É a gente ter esta conversa. Uma outra opção que é parecida e que tem o mesmo propósito que essa ferramenta da conversa interna, mas que para algumas pessoas que têm dificuldade, ela pode ajudar, que é a gente escrever num papel um diálogo. Só que aí quando a gente escreve no papel o diálogo, a dinâmica é um pouquinho diferente. A gente pode pegar, por exemplo, um caderno ou uma folha de papel e a gente divide um lado que é a gente, da perspectiva nossa, de tudo que aconteceu, de tudo que a gente está sentindo, e no outro lado a gente coloca uma perspectiva de uma terceira pessoa, uma pessoa que não sabe o que aconteceu, como se você estivesse falando com um amigo. E aí o diálogo seria mais ou menos assim no papel. Eu, Letícia, falo, eu tô triste. E aí essa terceira pessoa, com a qual eu também tô me colocando nesse papel, vai escrever do outro lado lá. Por que é que você se sente assim? Então a gente tem duas colunas, eu e a terceira pessoa. Aí eu posso responder, porque o meu namorado, ele cancelou comigo de me ver no último minuto. E aí a outra pessoa pode responder assim, poxa, mas eu acho que a grande maioria das pessoas iam se sentir tristes numa situação dessa. Aí eu posso responder assim, isso tem sido recorrente, tem acontecido muito no nosso relacionamento. E aí a terceira pessoa pode falar, qual será a necessidade que você tem que não está sendo atendida nessa situação? Aí eu posso responder, eu acho que é uma necessidade de conexão e segurança, uma necessidade de troca. Para mim é importante a gente poder ter esse tempo juntos. E aí a gente vai continuando essa conversa por quanto é que ela for sendo necessária. Esses dois exercícios, gente, eles são muito simples, mas eles também são extremamente poderosos, porque eles fazem com que a gente ganhe um pouco de perspectiva sobre o que é que está acontecendo. Faz aí na sua casa e depois me conta aqui nos comentários a sua experiência. Bom, então para a gente resumir esse ponto número 1, a gente precisa de um casamento do racional e do emocional. Isso é para tudo na vida e muito, muito importante quando envolve a nossa tomada de decisão. Agora vamos falar então do ponto número 2? A pessoa que me enviou a pergunta também perguntou o seguinte, como que é que eu posso saber que eu tô tomando a decisão certa? E bom, gente, eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado, não tenho essa capacidade. Mas eu acho que a primeira parte do vídeo já ajudou, inclusive, a gente a trazer vários indícios bem bacanas para ajudar que a gente tá tomando uma decisão mais consciente, pelo menos. E eu diria que quando a gente quer tomar uma decisão, ou quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa avaliar o que é certo para nós.
Eu tô sempre batendo aqui nessa tecla, né, gente? Que a gente tem que considerar muito, muito fortemente quais são as nossas prioridades e os nossos valores. A gente precisa ter um autoconhecimento mínimo em relação a nós mesmos. E vale a pena a gente sempre se lembrar do seguinte: mesmo que eu tome uma decisão hoje achando que essa decisão é a certa, ao longo do tempo a minha visão do que é o certo pode mudar. E tá tudo bem com isso. Faz parte do processo. Isso significa que porque a minha visão, a minha perspectiva pode mudar, então eu não tomo decisão nenhuma? É claro que não, né, gente? Eu posso, inclusive, nesse processo, me descobrir totalmente equivocada. Mas eu posso ainda ter uma terceira possibilidade, que é, depois desse processo, eu de fato descobri que aquela foi a melhor decisão para mim e para todos os envolvidos. Eu preciso dizer, gente, que se a gente for esperar saber o que é o certo pra gente fazer qualquer coisa na vida, a gente não faz absolutamente nada. E a gente pode, inclusive, cair na armadilha de querer que as outras pessoas tomem decisões por nós. E no meio disso tudo, veja bem, eu tô aqui justamente para te dizer que a gente precisa assumir riscos. Sim, isso faz parte do processo tanto de amadurecer quanto de adultecer. Isso significa então que agora eu vou tomar decisões irresponsáveis, meter os pés pelas mãos, agir de forma impulsiva? Claro que não. A gente pode inclusive se lembrar do ponto número 1, a gente tem que usar do crivo emocional, mas também do racional. Mas, se é algo o qual você já ponderou, você já analisou, você já verificou se isso está alinhado com as suas prioridades, com as suas necessidades, com seus valores, para onde é que você está indo, para como que é que você quer construir a sua vida daqui para frente, então eu tô aqui para te dizer que mesmo que essa decisão lá na frente se revele uma decisão equivocada, ainda assim vai ter valido a pena. Não é o fim do mundo a gente cometer erros, não, gente. A gente volta duas casas e começa de novo. Só que quando a gente começa de novo, na realidade, a gente não tá exatamente começando de novo, porque a gente aprendeu e ganhou um monte de conhecimento com aquele tal erro. Então a gente não é mais nem a mesma pessoa, a gente já cresceu, a gente já amadureceu, a gente já ganhou outra perspectiva sobre aquele mesmo assunto. A gente precisa se lembrar que nós não somos pessoas perfeitas e não seremos perfeitas. Isso não significa, mais uma vez, que a gente vai desconsiderar o outro, que a gente vai ser autocentrado e usar isso como então uma desculpa, né, pra gente fazer coisas que são injustificáveis. Mas, por outro lado, a gente precisa sempre se lembrar que há uma infinidade de fatores e variáveis que estão totalmente fora do nosso controle. O que nos cabe e o que nos vai ajudar muito é a gente estar implicado e comprometido com o nosso processo, seja tanto na tomada de decisão, quanto depois na execução a partir dessa decisão. É fazer a nossa parte e continuar caminhando em frente, buscando a nossa evolução, aprendendo sim com os erros do passado, aprendendo coisas novas, né? Conversando com as pessoas que a gente confia, buscando inspirações, buscando amadurecer, buscando ter cada vez mais uma visão mais lúcida, mais ciente, mais consciente, a partir do nosso autoconhecimento, mas a partir também da realidade do mundo e da vida. E fazer tudo isso, né, gente, sem passar por cima de ninguém. E quando eu digo sem passar por cima de ninguém, eu quero dizer sem passar por cima dos outros, mas sem passar por cima da gente também. Porque a gente precisa, sim, colocar em conta, né, nessa equação toda, também as nossas necessidades. Bom, gente, então o ponto número 3, que é sobre organização e planejamento, eu quero falar sobre ele brevemente pelo seguinte. Eu entendo que quando se trata desse tema de tomada de decisões, é algo extremamente amplo. Eu posso me decidir de me separar e me divorciar, como eu posso decidir comprar uma casa, ou vender meu carro, ou mudar de emprego. É algo extremamente amplo, né? E fica muito difícil, né, em um vídeo eu conseguir contemplar todos esses cenários. Mas, já tendo isso em mente, eu tô aqui para te lembrar também que a sua organização e o seu planejamento podem te ajudar muito nesse processo, tanto na sua autoconfiança, quanto a gente a ter um plano B caso algo inesperado venha acontecer, quanto inclusive de eu conseguir de fato fazer com que aquela ideia, aquela decisão se concretize. E olha só, vamos dizer então que eu decidi fazer meu mestrado, só que eu trabalho tempo integral, e aí eu vou ter que me mudar, vou mudar de cidade, um monte de coisa vai acontecer na minha vida.
Vai ser bom para mim eu já aplicar para o meu mestrado e começar ele daqui 6 meses? Talvez dê certo, mas talvez seja um pouquinho melhor se eu conseguir me planejar com 1 ano de antecedência, conversar com o meu empregador, se eu posso trabalhar menos horas, se eu posso trabalhar à distância, como que vai ficar aí a minha renda, se eu preciso guardar dinheiro até eu começar esses estudos, o que é que eu vou fazer? Eu sou casada, eu não sou, eu tenho um parceiro, não tenho, eu tenho filhos, não tenho. O que é que está em jogo nessa decisão toda? E aí, veja bem, vai ser justamente o planejamento e a organização que vão ser essenciais nisso. Quando se trata de planejamento, eu diria que tem 2 perguntas que são muito essenciais. A pergunta número 1 é: como que é que você vai fazer para que esse plano de fato possa acontecer, para que ele possa se concretizar? E o número 2 é: qual é o meu plano B se essa decisão for equivocada ou se algo inesperado acontecer? Posso também pensar essa pergunta número 2 pela seguinte perspectiva: qual que é o meu plano B se as coisas não saírem como eu esperava? Eu diria, gente, que esses 2 pontos, eles são aspectos mínimos para a gente considerar antes de uma tomada de decisão muito grande, ou uma tomada de decisão que vai envolver talvez um aspecto financeiro, ou que vai envolver talvez a minha família toda, né, meu parceiro, meus filhos, ou que vai envolver eu mudar de casa, mudar de cidade. A gente ter um plano B vai ser essencial. Ou pelo menos considerar que as coisas podem não sair como eu esperava. E por outro lado, o ponto número 1, que é justamente eu ter um plano de ação. Como que é que eu vou concretizar isso que precisa ser concretizado? Mais uma vez aqui, a gente vai usar de novo do emocional e do racional. O emocional para me apontar quais são as minhas necessidades, o que é que eu preciso, o que é que meu coração está querendo nessa fase da minha vida. E o racional para me ajudar justamente com o planejamento, se essa decisão de fato é viável, se ela pode acontecer agora ou ela precisa esperar 2, 3, 5, 10 anos. Bom, gente, o assunto é complexo, tem um monte de coisa que a gente poderia continuar falando, mas eu separei esses 3 pontos para a gente começar essa reflexão. Espero que tenha sido útil para vocês. Me deixem saber aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse papo de hoje. Eu vou ficando por aqui, se cuidem, até mais!